infecção e purgação. Acionados os mecanismos do gravador comum, a fita magnética vai sendo sensibilizada pelas vibrações sonoras que nela se registram. Quando termina a gravação, se se quer ouvir o que foi gravado, deve-se reenrolar a fita em sentido contrário. Aqui uma alusão às fitas cassetes de décadas atrás. Texto. Mutatis mutandis. Ocorre também assim com os registros da memória. Nela se vão gravando automaticamente todos os acontecimentos da vida, até que o choque biológico da desencarnação desata os mecanismos de revisão e de arquivamento de todas as experiências gravadas ao longo da etapa existencial encerrada. Acontece que nem sempre todas as experiências então revistas podem ser simplesmente arquivadas na memória profunda da mente, por não haverem sido por esta absorvidas. São os casos pendentes, ainda não encerrados, que traduzem na maioria das vezes realidades que a consciência não consegue aceitar. Essa rejeição consciencial gera um conflito mental interno ou uma indigestão psíquica, provocando no espírito o reconhecimento do erro e o consequente remorso, ou, o que é pior, a orgulhosa ou cega ratificação do erro, causadora de revolta e de empedernimento. De qualquer modo, a rejeição consciencial tem como inevitável consequência a não assimilação das concentrações energéticas correspondentes às formas de pensamento, que duplicam os fatos, mantendo-os vivos e atuantes na aura do espírito. À maneira de tumores autônomos, simples ou em rede, a afetarem o corpo espiritual e o lesarem. No caso do remorso, o tumor se transforma em abscesso energético, a exigir imediata drenagem. No caso do empedernimento, o tumor cria carnicão e se estratifica, realimentado pela continuidade da força dos pensamentos de sua mente, arrastando o espírito a longas incursões nos despenhadeiros da revolta, onde não raro se transforma transitoriamente em, demônio, a serviço mais ou menos prolongado das trevas. As operações de drenagem psíquica são dolorosas e variam de tempo e de intensidade, caso por caso, mas resultam sempre na recuperação relativa do espírito para futuras retificações de conduta, sem prejuízo da continuidade, a breve trecho de sua marcha evolutiva ascensional. Quando a revolta se cristaliza no monoideísmo, onde as ideias fixas funcionam como escoadouros de energia, em excessivo dispêndio de forças vitais, pode o espírito chegar facilmente à perda do seu psicossoma, ovoidizando-se, caso em que se reveste tão só da túnica energética mental, à maneira de semente em regime de hibernação. Chegue ou não a esse extremo, o espírito responderá naturalmente perante si mesmo pelos fulcros de lesões mento-psicofísicas que gera para o seu próprio prejuízo, imediato ou futuro. No que tange à drenagem a que nos referimos, importa consideremos que o pulso energético a ser expelido decorre das transformações psicofísico-químicas, das energias degeneradas
que foram segregadas pela mente e incorporadas à economia vital do ser, representando forças ideo-emotivas de teor e de pesos específicos. É necessário que entendamos que as formas pensamentos nem sempre são concentrações energéticas facilmente desagregáveis, conforme a natureza ideo-emotiva de sua estrutura e a intensidade e a constância dos pensamentos de que se nutrem. Podem tornar-se verdadeiros carcinomas, monstruosos seres automatizados e atuantes, certamente transitórios, mas capazes, em certos casos, de subsistir até por milênios inteiros de tempo terrestre, antes de se desfazer. A expiação de que fala a doutrina espírita não é senão somente a purgação purificadora do mal que infeccionou o espírito. Este, através dela, restaura a própria saúde e se liberta das impurezas que o afligem e, consequentemente, que lhe retardam a felicidade, o seu progresso. Notemos, porém, que os mecanismos expiatórios não obedecem uma fórmula única. Se a dor dissolve o mal, o amor consegue transformá-lo. Lembremos-nos de que tudo que existe é suscetível de servir ao bem, sob o comando soberano na mente espiritual. O mal, seja qual for a sua natureza, é sempre apenas uma degenerescência do bem.